Agora eu falo com a minha outra xará, como eu disse, esse programa aqui tá 90%, 90% não, né? Tá meio a meio, então não tá 50% aqui, dominado pelas Cláudias. Cláudia Fortuna, consteladora familiar, a gente vai falar, a gente não, né? Ela vai falar, eu já me coloco no meio aqui, sobre o papel da mãe na constelação familiar, e fiquei sabendo pela Cláudia que influencia a gente, principalmente aí na questão das escolhas profissionais. Com certeza. E essa questão de hoje ser esse prelúdio de algo tão energético e bom, né, que ela estava falando aí sobre o Raulin, a gente vê que a questão da mãe, a mãe tem algo muito especial, porque ninguém nasce sem mãe e ninguém nasce sem pai também, não existe, né? Na natureza humana, todos precisam de pai e mãe. E quando a gente sente que algo está errado, como saber que algo falta na gente? E o trabalho, ele é algo que representa uma parte muito significativa da nossa vida. Porque, basicamente, 1/3 do dia a gente passa trabalhando em função do trabalho. Quando não é muito maior esse percentual, né? Mas, de modo geral, pelo menos isso a gente tem certeza que 1/3 a pessoa se envolve. E quando alguém não tem a mãe em si, não se apropriou, não tomou a sua mãe, que é um termo que a gente usa muito na constelação, a pessoa fica com tudo mais difícil. Ela tem que não só matar um leão por dia, mas um rinoceronte, um touro brabo. As coisas ficam muito mais desafiadoras. E o caminho para a mãe, ele também tem a ver com os relacionamentos. Então, em uma homenagem ao Dia do Trabalho, eu e a Cadica, nós estávamos conversando na antessala sobre que eu sempre acho bizarro o Dia do Trabalho as pessoas não trabalharem. Então, eu amanhã de manhã tenho um grupo constelatório maravilhoso, vai ser sensacional, porque eu acho que é uma homenagem da gente fazer o melhor trabalho da gente no Dia do Trabalho. Então, amanhã às 9h30 tem constelação, quem quiser ir assistir, é gratuito. E vai ser um momento bem especial, e a minha homenagem ao Dia do Trabalho é trabalhar. Eu te faço uma pergunta, tu falaste aí sobre ter a mãe dentro de si, né? O que significa ter a mãe dentro de si? Se eu tenho uma boa relação com a minha mãe, desde a minha infância, eu tenho ela dentro de mim, e isso eu levo para a minha vida, seria mais ou menos isso? Como saber se eu tenho ou não tenho essa mãe dentro de mim? A mãe é a cara do sucesso. O Bert Hellinger nos diz isso sempre. Ele diz, quer olhar se a pessoa tem ou não mãe, tu vê se ela tem ou não sucesso. E aí tu olha que ela tem que ter a mãe. É impossível alguém ter um sucesso sem ter um pouco de mãe. Em qualquer área profissional. O pai são realizações. Cada um contribui com coisas diferentes. Só que a mãe não só é a questão da realização profissional do trabalho, da escolha do trabalho, mas ela também permite a escolha do parceiro. E isso torna tudo muito especial, porque às vezes as pessoas não conseguem achar o seu parceiro, não acham a sua metade da alma, e fica pensando, mas meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu cuido, eu começo bem e as coisas desandam. O que é que está acontecendo? Nós temos uma síndrome que a gente chama, que é amor interrompido. Algumas pessoas sofrem disso. E é muito bom saber se sofre ou não, porque a vida fica muito mais leve quando a gente resolve as questões de amor interrompido. O amor interrompido, geralmente, ele tem a ver com pai e mãe, na infância, até os 7 anos de idade. E quando a gente tem alguma interrupção no fluxo do amor, a mãe não pôde amamentar, a mãe ficou no hospital, o bebê veio para casa, ou o bebê ficou no hospital e a mãe veio para casa, ou simplesmente a mãe, nos 5, 6 primeiros anos da vida, em algum momento viajou. Quanto menor for essa criança, mais traumático é esse afastamento. Para um bebê, se ele ficar sem ver a mãe, 72 horas, para ele a mãe morreu. Ele tem que se reconectar com essa mãe. E às vezes isso é feito naturalmente, pela presença. Às vezes a mãe volta e a criança não reconhece.
E ainda diz, eu já considerei casos assim, que a criança ainda diz, eu quero a minha mãe. E a mãe está ali. E a mãe diz, mas como quero minha mãe? Vou te dar umas palmadas. E até tem um comportamento mais complexo, assim. E a criança, para ela, não é mais a mãe. Aquela mãe que ele conhecia, aquela ideia que ele tinha, naquele período de tempo se desfez. E o laço de amor também. Então, esse fenômeno da gente ficar um pouco deficitário da mãe exige que a gente tome a mãe. A gente precisa sorver essa mãe. E aí eu te pergunto, Claudinha, como reconectar? Se uma pessoa agora que está nos assistindo se identificou e pensa, nossa, realmente eu não tenho uma boa relação com a minha mãe, fiquei um tempo afastado, por isso de repente eu não seja tão bem sucedido na minha vida. Tem como reverter isso e fazer essa conexão para que, enfim, melhore, flua, exatamente. Essa é a palavra-chave. Exatamente. A gente sente que pode se reconectar. A constelação é um dos métodos de fazer isso. A gente, constelando, às vezes consegue identificar. E tu vai saber que essa conexão foi feita porque tu vai ver resultados explícitos sobre isso. E uma das formas de se fazer isso é realmente sorver a mãe. Então, a gente, se tem a mãe viva, uma das possibilidades que a gente fez um treinamento final de semana passada em Florianópolis, que eu estava trabalhando lá, e se coloca testa a testa com a mãe. Então, tu gruda a tua testa na tua mãe. E inspira tomando a mãe e expira relaxando, aceitando, dizendo sim com o corpo. A Cadica falava do não com o corpo e a gente pode dizer o sim com o corpo, porque o não e o sim são todos importantes. Tudo depende do que você vai fazer com ele. E tomar a mãe é dizer sim à vida, é dizer sim ao destino e aceitar essa mãe em cada célula. Porque cada célula nossa é 50% pai, 50% mãe. Não tem 51%. E aí entra a gratidão, né, Claudinha? Eu acho que essa questão de ser grato pela vida, que tem muitos filhos que dizem assim, mas eu não me dou com meu pai e com a minha mãe. Mas só o fato de estar vivo e ser grato pela vida, né, que é o pai e a mãe que nos deram a vida, já é um exercício que modifica muito tudo ao nosso redor, né? Com certeza. E a gratidão, ela é como um molho, e eu diria que é um molho sabor amor, né? Quase a propaganda daquele tempero, fizemos aqui. Se quiser nos patrocinar também, né? Esse molho, ele pode ser salgado, ele pode ser doce, apimentado, agridoce, mas ele passa e une os sabores. E o amor faz isso e a gratidão também faz isso. Ai, gente, amei. Terminando o programa nessa segunda-feira, quase aí mesmo Dia das Mães, falando sobre a palavra